me incomoda na reação de muitos de vocês, tá? Muita gente veio falar, Renan, você tá exagerando, você está se colocando, colocando sua vida em risco à toa, você está colocando a vida em risco de outras pessoas à toa, tá? E esse assunto não é tão grave, essa é vamos dizer, a fala mais complicada. Esse assunto não é tão grave porque aquilo lá é só um idiota. Ele só é um imbecil filho do Marcinho VP, que tá lá falando aquelas besteiras. No que eu retruco, e eis o começo dessa live, é sobre isso, com a seguinte questão. Vocês que moram no Brasil e não pretendem morar no Brasil, têm que fazer uma escolha. Se você pretende ficar no Brasil, você tem que escolher se você vai morar num narcoestado ou não. E por que eu tô falando isso? Porque narcoestados costumam ser, tá, em muitos momentos, discretos. Por quê? Porque a captura da máquina estatal ela é discreta. Você não sabe quando um agente político, um agente público, um juiz, um policial, um investigador, um promotor, eles se tornam parte do crime organizado. Em geral, ninguém sabe. Todo mundo tem as suspeitas. Mas, né, aquilo é escondido, aquilo acontece debaixo dos panos. Porque você precisa ter uma descrição. Você está falando de um agente público, muitas vezes com poder de polícia, ou poder de criar leis. Esse agente público ir lá e conseguir atuar em nome do crime. Isso é escandaloso. A gente já sabe que o Brasil cruzou essa etapa, que o México cruzou essa etapa, que El Salvador tinha cruzado essa etapa, tá? Até essa etapa o Brasil já cruzou, tá? Nós temos agentes públicos e privados atuando ali. Ou seja, houve essa captura. Segunda coisa que dá o tom do narco-estado são as ocupações territoriais. E aí a naturalização dessa ocupação territorial. Então todo mundo sabe hoje o que é uma área da facção A, o que é uma área da facção B, em quais estados as facções brigam, quantas facções brigam em cada estado. Todo mundo sabe disso. Você vai pegar infográfico da Folha de São Paulo sobre isso. Todo mundo sabe. Então esse segundo elemento já é um elemento um pouco mais visível da naturalização. A terceira naturalização é a arte e a cultura do narco-estado sendo aceita pelos súditos do narco-estado, que já não são mais as pessoas que vivem sob as regiões do narco-estado mais óbvias, mas o restante da população, que são as pessoas que, por exemplo, ouvem artistas como Pose do Rodo, como esse Oruan, e outras figuras que fazem apologia ao crime e ao tráfico. E aí os filhos dessa sociedade ouvem porque acham que são malandros, vou botar a calça grande, tô aqui todo, entendeu? Esse já é um passo. Mas você entende que sim, é um passo que ele não é tão óbvio no sentido de que, ora, ele tá ouvindo uma música. Ah, é uma música, é só uma arte, né? É arte, viva a arte, né? E isso, vamos dizer, nesse gradiente do problema, ele apenas, vamos dizer, uma questão externa, mas que não está correlacionada à ocupação, por exemplo, do poder público por parte dessa infiltração e da transformação no Estado. O que nós tivemos agora, senhor Bahia, nos últimos 6 meses? E por que isso é grave? Nos últimos 6 meses, nós tivemos a visita recorrente de membros dessa mesma facção do pai do Oruan no Ministério dos Direitos Humanos e no Ministério da Justiça. Nós tivemos a visita de um atual ministro do Supremo a uma favela comandada por esses caras. Nós tivemos a visita da ministra lá, Aniele Franco, seguindo as regras do tráfico. Seguindo as regras do tráfico, nessa mesma favela. E nós tivemos o lobby desta facção para alterações no sistema prisional brasileiro, sendo feito dentro do Ministério do atual governo federal. Ou seja, calma aí, a coisa já não está sequer discreta, a coisa já está um pouco, vamos dizer, esculachada, certo? Isso aí está meio óbvio. Beleza. Vamos pro último ponto. A coisa estoura de vez quando a mídia mainstream, a imprensa, anunciantes e o poder público passam a naturalizar campanhas abertas feitas em nome das lideranças políticas desses caras. É como se na Colômbia rolasse campanhas tipo soltem Pablo Escobar, viva Pablo Escobar, celebrações, times de futebol que celebravam. Isso tinha na Colômbia. As pessoas celebravam publicamente o Pablo Escobar, certo? No México isso acontece, certo? Bom, nós tivemos um festival como Lollapalooza, em que o filho do Marcinho VP pede a liberdade de uma dessas facções, como se estivesse pedindo, sabe, uma pauta, impeachment da Dilma, não sei o quê, num festival que foi transmitido pela Rede Globo para milhares e milhares de pessoas,
Logo, isso aqui é uma nova fase na transformação do Brasil num narco-estado. A gente está falando de uma fase nova, em que não há sequer o constrangimento em fazer campanha usando esses mesmos espaços num festival que é financiado inclusive pelo governo federal, tá? Em nome do narcotráfico. Então, a transformação do Estado brasileiro em, vamos dizer, um elemento infiltrado tá clara, tá dada. As pessoas não têm vergonha mais de esconder. Então, esse é um elemento cultural novo. Uma coisa é você ouvir uma música e falar, ai, o cara tá falando lá que ele anda com umas armas, não sei o que. Legal, entendi. Mas agora não é mais isso. A gente tá falando o seguinte, que a mídia mainstream assumiu isso. Não é mais o gueto falando. Não é mais o morro, é o asfalto, pra usar essas gírias merda do estado do Rio de Janeiro lá, né? Ah, é legal, morro, asfalto, não sei o que. Essa merda que eles ficam exportando pra todos os outros estados do Brasil, tá? Então, se eu tô falando com essa gravidade, é muito menos sobre essa figura que nem sabe o que fala porque é um sujeito burro, sentimentaloide, e muito mais sobre o estado do Brasil. Nós estamos permitindo isso. Minha raiva não é com esse cara. Sabe como é a minha raiva? Mas também foda-se esse Uruan. Minha raiva é com as Forças Armadas Brasileiras. Minha raiva é com toda a classe política. É com o Supremo Tribunal Federal. São com todas as lideranças e todas as pessoas com espaços de poder no Brasil que naturalizaram isso. E que já fazem, em grande parte, muitos deles, negócios e convivem e têm parcerias com esses agentes. Porque nós estamos naturalizando isso mesmo e as pessoas com posições de poder no Brasil já largaram mão. E aí você apontar o absurdo como eu fiz na live ontem, assusta, porque no fundo as pessoas estão se esquecendo, as pessoas estão deixando isso acontecer. As pessoas estão olhando e, tudo bem, ó, muda esse título que tá flop. Tá tudo bem, vamos lidar com isso normalmente. Não é normal, você não pode lidar com isso normalmente. Não é mais o gueto, entendeu? Porque o Brasil tinha a seguinte situação, né? Os nossos problemas nós empurramos pra debaixo do tapete. Então a pessoa que mora lá na favela e que vive sob o jugo do crime, você quer ver através do filme, você quer ver isso no Tropa de Elite, mas você não quer resolver de fato o problema. O problema tá lá. Mas o problema cresceu, é aquela coisa do jacarezinho que você vai criando numa banheira em casa, uma hora ele cresce e vira um jacarezão e ele te come, né? A pessoa que não mora na favela começou a perceber, olha, isso tá chegando em mim. Não só através do crime. Ele já invadiu a tua casa. Se alguém ligasse lá na TV, lá, não sei se foi na Globo News, na Globo, Multishow, sei lá, o canal que transmitiu isso, foi no Multishow. Se alguém ligasse no Multishow, tava lá. Um cara pedindo a liberdade pro Marcinho VP como se fosse a coisa mais natural do mundo. E nós, que somos um povo sentimentaloide, tá? Com um coraçãozinho de manteiga, de merda, tá? Mas ele tá falando do pai, então tá tudo bem. Pau no cu. Veja como é fácil pegar o brasileiro. O brasileiro, ele se apega, ele abraça qualquer demonstração de sentimentalismo, tá? Porque isso pega demais o brasileiro. Não, foi sentimental, ele falou do pai, tá tudo bem. E você sai da questão objetiva da coisa. E qual é a questão objetiva da coisa? Meu senhor, estamos falando do comandante da principal facção hoje no Brasil, junto com o PCC? Na maior. Gente que mata policial. Eu volto a colocar uma coisa que a gente falou ontem. O cara vai pra esse show e põe uma máscara lá, uma maquiagem de palhaço. O palhaço, na linguagem do crime, é um matador de polícia. Mas ele não tava, é que ele é um clown. Clown, sim, né? Ele tava lá, ele gosta de tragédia grega, de Shakespeare. O cara, né? Vai tomar banho, vai, gente. É sério que tem esse lance do palhaço? Lógico. Eu não sabia disso. O matador de policial tatua palhaço no corpo. Tanto quando o policial vê alguém com uma tatuagem de palhaço, procura aí no Google, policial, tatuagem de palhaço. Tem um polícia que pega com uma telha e ele arranca a tatuagem no corpo do bandido com a telha, tá? Porque a tatuagem do palhaço é o do matador de polícia. Então, o cara vai num festival na Globo e bota aí a maquiagem de palhaço, sabendo da simbologia do palhaço, porque todo mundo sabe da simbologia do palhaço, tá? Desrespeitando todos os policiais do Brasil, pede a liberdade pra um cara que tá envolvido em morte de policial também. E ora, por que ele faz isso? O Uruan tá na boa, tá de boa, ele é um artista, né? O problema, a culpa não é dele, a culpa é nossa, da nossa sociedade merda que nós temos, que permite que as coisas tenham chegado nesse estado. Nesse estado. Tá? Então, é uma situação grotesca.
tá? Eu volto a colocar aqui pra vocês. A situação do Brasil, ela é calamitosa e todos os alertas que precisam ser dados sobre a transformação do Brasil no narco-estado estão rolando e nada é feito. Muito pelo contrário, o governo atual está se encaminhando para liberar geral, para facilitar a vida desses grupos. Se eu for citar aí a soltura de lideranças do tráfico recentemente, aconteceu nos últimos 5 anos, podem puxar aí, tá? Teve um que devolveram agora o helicóptero dele. Sim. Foi o André do Rap, Sim, né? André do Rap. Não, devolve o helicóptero desse importante empresário aqui, de um grupo empresarial de São Paulo. É isso! É óbvio que... E eu volto a falar dos militares, né? Porque temos muitos militares que acompanham o MBL. Tô falando dos militares das Forças Armadas, tá? E tem muitos que acompanham. Como é que você, especialmente se você for um jovem oficial, como é que você permite, você aceita isso, cara? Como é que você aceita isso? Não tô falando pra você dar golpe de Estado nenhum. Será que isso não é discutido? Tem um Ministério inteiro da Defesa e vocês ficam tocando o quê? Agenda corporativa pra aumentar salário, pra aumentar a aposentadoria? Esses generais vão ficar até quando se refastelando com orçamento gordo só pra pagar a folha de pagamento deles? E não olham pro grande problema que tem no Brasil? A classe política não olha pra nada. É isso, o Brasil é um lugar só pra mamar, todo mundo vai ficar mamando aqui? Ora, então, se você é uma cabeça brilhante, vá embora do Brasil. Suma desse lugar horrível. Porque aí não vale a pena. Ou fazer uma revolução aqui. Fazer uma revolução, botar abaixo isso aí. Agora, você tá nas Forças Armadas, tá pra quê? Teus colegas de arma, que são os policiais do Brasil, estão morrendo na mão desses caras. Pra vir um vagabundo e botar a cara de palhaço lá na televisão. Qual é? Não tem homem, não dá homem no Brasil. É tudo um bando de oportunista. Só tem oportunista. Volto a citar o Bolsonaro, que ganhou com esse discurso policial, chegou lá e não fez nada. Porque é um frouxo, sempre foi frouxo, nasceu frouxo. É um grevista do exército. Bolsonaro é frouxo. Então, assim, boa parte da esperança da galera foi roubada por um vagabundo frouxo. Um homem que não sustenta as bolas que tem debaixo do saco. Deve ser uma bolinha desse tamanhico, né? Uma bolinha. Então, frouxo. Então, assim, qual é? Sabe? É só tapar na nossa cara o tempo todo. Posso tentar fazer um advogado do diabo aqui? Desculpa. Você vai fazer. Um cara mandou aqui. O Juan Zicadi. O Sul é o único lugar do país que funciona. Desculpa, dá uma olhada como é que tá Porto Alegre. O lugar que tem mais briga de facção no Brasil são entre as facções de Porto Alegre. Que tem o maior número. Você tem umas 10 facções brigando entre si lá. Tá uma merda também o Sul. Sério? O Rio Grande do Sul, essa questão de guerra é horrível. Vai pegar a região ali de fronteira no Paraná? Nossa, horrível. É foda. Sim, mas voltando à questão. Nos anos 90, ficou muito assim... O Paulo até fala bastante sobre isso, que os cantores de raps americanos, eles tinham claras ligações com gangues de lá. E isso era enaltecido e beleza. Qual que é a diferença pra situação daqui? Porque isso é um fenômeno que já aconteceu. Nos Estados Unidos, lógico. Sim. A cultura do rap, a cultura do hip hop, ela se alimentou disso lá, se alimenta disso aqui. A questão é o quanto que o Estado tá afim de botar limites nisso e o quanto do Estado tá infiltrado por isso. Lá você tinha as gangues, mas lá você tem o FBI, você tem as polícias locais. Boa parte desse crime organizado não consegue tomar nacos do Estado americano como o nosso. Então, se eu for falar qual é o tamanho do problema aqui, o tamanho do problema aqui é que ele é, ele é um tumor que já se transformou em metástase. Ele já tá ocupando outros órgãos do corpo. E lá, eles têm um espaço ali, porque existe o crime nos Estados Unidos, o crime é multibilhões. Inclusive, o problema que nós temos com o crime está correlacionado com outros países comprarem droga que ou são ou droga produzida aqui ou passa por aqui. Né? Lá, vamos dizer, a infiltração deles no Estado não é do mesmo tamanho daqui. Então aqui a gente tem áreas inteiras do nosso território tomadas pelo crime. E aqui nós temos, vamos dizer, pedaços do Estado brasileiro tomados pelo crime. Então, o grau de infiltração aqui é muito maior. Então, a nossa situação é muito mais complicada. Mas não é pouco mais complicada, não. Ela é muito mais complicada. Não dá pra gente fingir que não é. Mas lá acontecia. Você tem esse paralelismo, você vai fazer o paralelismo sim, tá? E aqui imita o que acontece lá. Eu vi uns caras, né, também do universo aí. Não sei se é trap, se é rap. Realmente não, já tô velho pra essas subdivisões, mas... Um cara falou, mas nos Estados Unidos os caras fazem e ninguém critica. Galera até usaria uma camiseta do fulano que falava pra liberar. Quem é isso? Uma história similar a desse Oruano nos Estados Unidos. Eu falei assim, foda-se.
foda-se. A gente mata muito mais aqui. Né? O problema é muito mais grave aqui. A infiltração é muito maior aqui. Se os Estados Unidos resolveu de outro jeito ou não resolveu, problema dos Estados Unidos. Nosso problema é outro. É bem simples isso.